Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E só aqui o surdo recebe a informação em Libras. Em nossa página no Facebook você encontra mais notícias do mundo da acessibilidade e dos bastidores do nosso programa. Acesse facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. E olha só que interessante, um dispositivo criado no Piauí promete mudar uma realidade comum no trânsito. Motociclistas que trafegam sem capacete. A ferramenta chamada de Anjo da Guarda impede o funcionamento da moto se o condutor estiver sem o equipamento de segurança. Após dar a partida, a motocicleta só funciona por 40 segundos. Em seguida, o alarme dispara e ela desliga automaticamente. E isso não é defeito mecânico. O que falta para que ela funcione normalmente depende do condutor. Ele precisa estar com o capacete no lugar certo e com a fivela do acessório travada. Essas são exigências de um dispositivo que promete mudar a realidade comum no trânsito. Motociclistas que trafegam sem capacete. A ideia partiu deste empresário após ter um familiar gravemente ferido por não estar usando o acessório de segurança no momento do acidente. Foi então que ele decidiu reunir uma equipe de engenheiros que, depois de alguns testes, chegou a esse protótipo. E essa ideia não caiu de paraquedas aqui em Teresina. A capital piauiense, assim como o restante do estado, registra um grande número de acidentes envolvendo motocicletas. Para se ter uma ideia desse problema que se tornou de saúde pública, só no ano passado, o Hospital de Urgências de Teresina atendeu mais de 12 mil pacientes vítimas de acidentes em que a motocicleta está envolvida. E esse número, que já é alarmante, não para de crescer. Só nesses 3 primeiros meses do ano, o número de pacientes que deram entrada no hospital após terem sofrido acidente em motocicleta já chega a quase 1.800. 80% das vítimas sofreram traumatismo craniano por conta da ausência do capacete ou seu uso incorreto no momento da colisão. E habitualmente são pacientes que ficam com sequelas neurológicas graves. São pacientes que durante a vida vão ficar dependentes dos familiares, dependentes da assistência pública e que vão ficar, de certo modo, sempre reinternando nas unidades hospitalares. Garantir que você vai sair seguro, que vai fazer o seu percurso seguro, a evitar acidente. A nova ferramenta está em fase de aprimoramento, mas já foi até batizada. Ganhou o nome de Anjo da Guarda. A invenção, que já está patenteada no Brasil e também nos Estados Unidos, poderá em breve ser comercializada. Olá, bom dia para você que acompanha o Visual. Vamos falar da paixão nacional? É o futebol de 5 que está em pauta. É que temos um destaque. Depois de ganhar o torneio internacional de futebol de 5 na China, a seleção brasileira treina para os Jogos Paralímpicos no Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. O angolano Maurício Dumbo é a grande novidade do time, que não perde um título há mais de 9 anos. Conheça mais sobre essa fera na reportagem de Nara Mourão. Maurício Dumbo vive no Brasil desde 2001. Foi em Curitiba que ele aprendeu a ler e a escrever aos 11 anos de idade. Ele veio de Angola em meio à guerra civil com um grupo de deficientes visuais através de um intercâmbio entre o governo brasileiro e o de seu país. Quando nem pensava ser possível jogar futebol, o esporte já estava presente em sua história. Eu gostava, mas não sabia, né? Eu achava impossível, na verdade, cego praticar futebol. Inclusive, quando o governo angolano fez essa proposta, eu não queria vir, mas aí a minha mãe falou que eu ia conhecer os jogadores, o Adriano, Ronaldo Fenômeno, que na época estavam jogando muito. Em 2014, depois de mais de uma década no Brasil, o governo angolano quis que Maurício e o grupo voltassem para a África e cortou o auxílio que recebiam. Eles passaram a contar com a ajuda de amigos. Estudante de direito na época, o jogador conseguiu um estágio no Tribunal de Justiça do Paraná. Hoje, formado e fazendo pós-graduação, Maurício diz ser muito grato ao Brasil. Recém-naturalizado brasileiro, esse é o primeiro treino de Maurício com a seleção.
Os nomes que vão defender o Brasil na Paralimpíada ainda não foram definidos, mas não faltam expectativas. Uma seleção dessa de alto rendimento, a cobrança é muito grande, não tem ninguém garantido. É o dia a dia, é o treinamento, isso vai ter até o final de junho, que a gente tem que definir os 10 nomes, é que a gente vai tomar essa decisão. Eleito o melhor atleta do Campeonato Brasileiro de Futebol de 5 no ano passado, Maurício atua na equipe gaúcha Gafuc, a mesma de Ricardinho, capitão da seleção brasileira e melhor jogador do mundo na modalidade. Ricardinho elogia o parceiro. Sabe marcar, ataca bem, tem bom passe, finaliza bem, é um jogador completo. Tu pode usar ele no setor defensivo e ofensivo. Além de sonhar com ouro na Paralimpíada, Maurício tem muitos planos no Brasil. Trabalhar, né, fazer um concurso público, jogar na seleção, se manter e trazer a minha mãe para vir morar aqui comigo no Brasil. Como dizem, né, eu nasci em Angola, mas pai ou mãe é quem cria, né? Então o Brasil é que me criou. Tudo que eu tenho noção do mundo, eu agradeço ao Brasil. A acessibilidade no teatro é garantida através das leis federais e políticas públicas de inclusão das pessoas com deficiência. E no Rio de Janeiro, o espetáculo Antologia do Remorso terá tradução de Libras. E quem conta mais detalhes é o Thiago Dávila. Bom dia, Thiago, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Como é que surgiu essa iniciativa de promover a acessibilidade do espetáculo? O nome do projeto que a gente coloca, que a gente foi contemplado, né, pela Lei de Fomento da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, é Circulação Democrática. Antologia do Remorso, o nome da peça, Circulação Democrática. E a gente, quando estava montando o orçamento, montando todo o projeto para entrar no edital, a gente falou, bom, a primeira coisa que tem que ter é a entrada gratuita, porque esse é um dinheiro do povo que tem que voltar para o povo. Democratizar de toda maneira, né? De toda maneira. Aí, aí o edital, ele diz que você tem que ter, acho que 4 ou 6, eu não lembro o número exato, de apresentações com intérprete de Libras. A gente falou, já que tem que ter, e já que a nossa circulação é democrática, vamos colocar em todas as apresentações. Exatamente. Nada mais democrático que todos poderem assistir o espetáculo. Então, ele surge, com a dica do edital, que o edital ele te dá uma dica, né? Poxa, coloca, eu não lembro o número exato, e pela nossa vontade de devolver o dinheiro, que é um dinheiro público, para todos. Para todos. Então, a gente acredita que é importante assistir a peça e a gente acredita que todo mundo tem que ter direito a tudo, né? Faz parte da Constituição. É verdade. E qual o principal objetivo do teu espetáculo, com esse tema, inclusive? Então, o espetáculo Antologia do Remorso, ele surge para... São contos da minha esposa, a Flávia Prosdócime, que é minha sócia na produtora, a Moreira Cultural. Ela todo dia de manhã, foi logo depois do centenário de falecimento do Nelson Rodrigues, ela começou a pensar o que o Nelson Rodrigues falaria hoje, como ele escreveria hoje, que tipo de narrativas ele usaria. Aí ela todo dia de manhã acordava, escrevia um conto e me mandava. Foram 13 contos no total, se não me engano, e ela intitulava Correio da Manhã, que era o nome de um jornal que ele trabalhava. E foi escrevendo, e eram contos interessantíssimos. Anos depois, o Gustavo Barros, que é um dos atores da peça, que é meu amigo, ele virou e falou, poxa, vamos montar alguma coisa. E a gente procurando coisa para montar, lemos aí falei, cara, tem os contos da Flávia. Aí a gente quando foi ler junto, ele falou, é isso. Dava maior pé. Dava o maior pé, que ele fala de... são 5 contos que a gente faz na peça. E todos esses contos, eles falam de alguma maneira do remorso, de coisas que acontecem na família, a relação, brincando sempre com a linguagem do Nelson Rodrigues, mas para hoje em dia a gente fala de silicone, a gente fala de homossexualidade. Sim. Então... Não é uma coisa pesada. Não, ele é tragicômico. Uhum. A gente pega na tragédia, no exagero do remorso e da família, mas dá uma pegada muito divertida. Sim. As pessoas costumam rir bastante da nossa peça. Parafraseia o Nelson Rodrigues, mas com humor. O Nelson Rodrigues era muito bem-humorado. As crônicas, os contos dele são engraçados. Enfim, trágicos. É verdade. As apresentações vão se dar aonde, Thiago? A gente faz uma circulação dentro do Rio de Janeiro, pelo município do Rio de Janeiro. São 12 lonas e arenas, equipamentos culturais daqui do município,
e tem 2 apresentações que são no Teatro Municipal Gonzaguinha. Sim. Uma é hoje, 3 horas da tarde. Sim. Aliás, todo mundo está super convidado, 3 horas da tarde no Gonzaguinha. Um horário bacana para todo mundo. Um horário bacana para todo mundo, que dá para ir. E, enfim, aí depois, amanhã, quarta-feira, a gente vai para Campo Grande e vai para Bangu. É só no município do Rio? Só no município do Rio. São 14 apresentações que podem ver, tem todo o cronograma certinho na nossa página no Facebook. Ah, interessante você falar disso. A tua página no Facebook é? facebook.com/Antologia do Remorso, é o nome da peça. Bacana. E todas as peças, todas as apresentações são com acessibilidade, então, não é isso? Todas são. Quem quiser participar, como é que pode proceder? Só chegar no equipamento com 1 hora de antecedência, meia hora. Não tem senha, não tem nada, né? Aí pega o ingresso lá, ou se quiser ir antes, eu acho que em alguns equipamentos disponibilizam o ingresso antes, e aproveitar lá com a gente. Vocês têm planos de depois passar isso para o resto do país? Como é que vai ser? A gente está tentando agora fazer na Zona Sul do Rio, que a gente ainda não fez. Sim. Essa peça a gente já fez ano passado. Ah, sim. A gente começou no Sesc Tijuca, depois ficamos 2 meses no Gonzaguinha e ganhamos o edital, agora a gente faz a circulação. A nossa ideia é, se alguém conseguir acolher a gente, fazer algum tipo de incentivo na Zona Sul e depois viajar. A gente tem muita vontade de fazer em São Paulo. As apresentações, como você falou, são gratuitas, não é São isso? todas gratuitas. Que maravilha. Tiago, muito obrigado pela sua participação aqui no Visual e boa sorte para o teu espetáculo. Muito obrigado, eu que Certo? agradeço. Muito obrigado, um abraço.